Boa tarde. Hoje estamos aqui retornando com a Solange Matilde da Silva. Hoje ela vai nos falar sobre o ego na gestão do eu com a visão da análise transacional. Espero que vocês gostem, participem, sejam todos muito bem-vindos, tanto os que assistem ao vivo com a gente, quanto os que chegam, assistem depois, outros dias, inclusive, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Enquanto ela vem, vou ler o currículo dela para apresentar para vocês. Vamos lá, aqui. Opa, estamos um pouquinho torto aqui. Vocês vão dando um retorno para a gente sobre a imagem, tá? E o som. Psicóloga formada pela Universidade Mackenzie e atua nas áreas clínica e organizacional, analista transacional pelo Instituto Gente, é pós-graduada em psico-oncologia pelo Hospital Pérola Byton. Oi, Bra! Oi, Jerusa! Sejam bem-vindas! Estou fazendo aqui a apresentação da reapresentação, né? Porque ela já esteve conosco, que é a Solange Matilde da Silva. Ela falou da vez passada sobre oncologia, né? Psico-oncologia, né? E a experiência dela, né? E hoje ela vai falar sobre, como eu acabei de dizer, o ego na gestão do eu com a visão da AT, ou análise transacional, né? Então, ela é membro relatora do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto do Câncer, da Dr. Arnaldo, desde 2003. Atualmente exerce trabalho clínico individual, de casal e de grupo, é consteladora sistêmica, familiar e regressão. E o consultório dela fica no Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Oi, Selma, seja bem-vinda. A Solange foi minha professora no método Simonton, quando ela montou o projeto dos Células da Vida em São Paulo. Alguns amigos se lembram que eu comentava que foi uma experiência muito linda, com portadores de câncer, né? E nós fazíamos o suporte psicológico dessas pessoas, e foi um trabalho muito bonito. Alguns, claro, vieram para a gente já no momento mais difícil, né? Então nós ajudamos a fazer a passagem, e outros a gente teve a sorte de poder ajudar obter a remissão do quadro, né, de câncer de estômago, vários cânceres, né? Menos, é claro, o de pâncreas, que é bem mortal, e o de pulmão também, que não é fácil, né? Quando se descobre, já está muito adiantado. Mas foi uma experiência muito linda. A Solange é uma amiga, entre várias outras que permaneceram desse projeto. Esse projeto, eu acho que faz pouco tempo que ela falou que terminou, né? Não sei, porque eu estou em Curitiba já há 5 anos, mas foi um projeto muito lindo, gente. Nós fizemos um trabalho muito lindo. Então, assim, se alguém precisar de alguma orientação sobre esse método, tanto Solange como eu somos completamente disponíveis para orientar, né? Que as pessoas podem também fazer em casa. A gente dá toda essa orientação do método Simonton, tá? Tem livro, né? Com a Vida de Novo, se eu não me engano, é o nome do livro. E bem interessante, né? Então, essa é a minha amiga Solange. Eu, para vocês que já me conhecem, eu sou Sandra Sampaio, psicóloga, psicoterapeuta, né? Quem tiver interesse em conhecer os trabalhos que eu faço, né, na área clínica, estão todos na minha página Técnicas Interessantes, no Facebook. Um minutinho que ela está me perguntando se eu já entrei aqui. Deixa eu responder para ela. Volto já, não saiam daí. Voltando. Então, enquanto ela não chega, resolvi ler uma história para vocês. Ler uma história não, quero ler uma carta para vocês. As cartas da Vânia Slaviero, que a gente gosta muito.
né? Que tem mensagens. Então eu vou tirar uma aqui pra gente enquanto a minha companheira chega, certo? Vamos ver uma carta para o dia de hoje. Esta aqui. Presente. Olha que legal. Presente. Eu acho que inverte para vocês, né? A capa é esta. Então vou lendo aqui enquanto a Solange se organiza e me acha no Face. Presente. Este é um convite para perceber sua mente. Ela está tumultuada ou serena? Remoer o passado gera tristeza e gera depressão. Preocupar-se demais com o futuro causa ansiedade. É hora de aprender a viver, viver mais o presente é a solução. Não adianta culpar ninguém pelas suas dificuldades, nem a si mesmo. Um sábio dizia: se o que te preocupa não tem solução, para que te preocupa? Uma boa pergunta, né? É hora de confiar. Sugestão: 1 hora por dia, tire os aprendizados do passado. 1 hora por dia, planeje o futuro. O restante do tempo, viva o presente, que é, afinal, o maior presente de Deus para todos nós. Viva este exercício. Oi, Ângela, seja bem-vinda. Estamos aguardando a minha convidada, Solange. Viva este exercício. Sinta seu corpo respirando calmamente. Enquanto minha parceira não entra, vamos fazer esse exercício. Sinta seu corpo respirando calmamente, protegidamente. Descanse por alguns minutos. Olhando para algo que você goste. Se você provavelmente está dentro de casa, olhe para um quadro, uma obra de arte, uma luminária. Quem estiver perto da janela e puder olhar para o céu, olhe para o céu. Descanse minutos assim, acalmando, sem julgar, sem pensar, apenas olhando. Então, volte seus olhos para dentro de si mesmo, silenciando, de olho aberto ou fechado, como você preferir. Vá silenciando e suavemente uma sensação agradável envolverá o seu coração, se espalhando em forma de paz, serenidade e amor. Acolha esse sentimento e silencie. Delicie-se também. A afirmação da carta, enquanto vocês estão aí nessa parada gostosa, diz assim: eu estou aqui agora, aberto, aberta, sereno ou serena, vivendo o meu presente, que é um presente. Então essa foi a nossa carta do dia, falando do presente. Então assim, aproveitando esse gancho, enquanto a minha convidada não chega, vamos falar da ansiedade, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é a gente estar vivendo no futuro, preocupado só com o futuro. Então, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, tenho prova tal dia, tenho exame de motorista tal dia, né, para tirar a carta. Sei lá, tantas outras preocupações, buscar resultado de algum exame. Tudo isso é estar preocupado com a cabeça, né, com o teu emocional todo voltado para o futuro e deixando de viver o presente. Solange chegou. Solange, você chegou para mim, mas você chegou sem a câmerazinha
dá uma clicada aí embaixo, na parte verdinha, tá? Vou tentar te adicionar, mas não sei se vou conseguir. Espera aí. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Tudo bem, só? Eu não estou conseguindo te adicionar, ele não está me dando alternativa. Ele não deixa. Que safadinho. Minha convidada já está nos assistindo, né? Solange Matilde. Oi, Silvia, tudo bom? Seja bem-vinda. Tô te vendo, Sol, mas não tá com a câmerazinha para eu poder te chamar. Eu sugiro que você saia e entre de novo, tá? Clicou? Pois é, não tá entrando, que engraçado. Vamos tentar de novo. Deixa eu tentar aqui. Acho que agora deu. Então, para quem entrou agora, né, o tema que a Solange escolheu para o dia de hoje, né? O cachorrinho que está chegando em casa, tá, gente? Meu vizinho está lá na esquina dentro do carro, ele está latindo aqui. Então, a Solange acabou de chegar, seja bem-vinda, Solange. Olá. O Sol na gestão do eu, com a visão da análise transacional, é o tema que você nos traz hoje, né? Isso. A câmera está bem nessa distância? Quer que eu ponha mais longe? Tá bom, tá bom. Uhum. Tá bom? Tá bom para vocês, gente? Tá longe? Podem dar a posição aí de vocês também, que a gente agradece, né? Cortou os cabelos? Cortei. Calor, né? Ah, bem verão, né? Nossa, é bem melhor, né? Dá menos trabalho. Nós que somos mulheres práticas, né, Sandra? Nós Ai, precisamos correria, né? mesmo, nós precisamos de coisas práticas, não é? Sim, concordo com você. Uma vez que a gente corta cabelo curto pela praticidade, né, Solange? A gente não quer mais compromisso com cabelos Sim, longos. sim. A gente adora se Tem arrumar, gente mas nos... também não precisa ser tanta Ah, coisa, sim. né? Tem várias pessoas nos assistindo, uma delas aí também, e cortou curtinho, não quis mais saber, né, Bra? Tem Ótimo, bem-vinda, Sol. queridas amigas aí também assistindo, tá? Silvia, Lúcia, Sejam todas obrigada bem-vindas. pela audiência, né? Exatamente, com certeza. Sol, talvez acho que você precise só ir um pouquinho para frente. Está um pouco longe você. Ou puxar seu celular aí. Pronto. Ah, melhorou. Dava muito pequenininha lá atrás. Quem assiste no celular não É, enxerga nem a tua boca, é né? verdade. Perfeito. E a imagem que a gente vê não corresponde ao real, né? É sempre Não, confusa. não. Nossa, o Facebook, ele é um artista. É. Sempre que eu vou assistir a gravação, né, o vídeo, é uma aventura. Às vezes eu estou sem olho, É. sabe, sem cabelo, Por isso careca. que eu gosto bastante do YouTube, né? A gente tem um pouquinho mais de controle aí sobre as imagens. Tem, mas para ter a poder gravar no YouTube precisa ter um número de audiência, não precisa? Não, eu uso o aplicativo, o StreamYard, tá? Então a gente Sei. entra pelo StreamYard. Aquela pessoa que eu te falei que me ajuda, que eu te indiquei, Aham, então aí já sim. fica gravado no canal do YouTube. Você faz pelo stream, Ah, tem fica toda a direto lá. audiência, fica gravado direto lá e você não se preocupa mais. Aqui no Face não, né? Existem algumas limitações, mas tudo dá certo no Tem. final, Sandra. A gente atinge os Ah, dá. objetivos, não é? Sim.
Seja bem-vinda, Só. Obrigada pelo convite, Deixa a viu? palavra com você. Tá. Então, a gente já falou da última vez sobre a psico-oncologia, né? Que é a minha Isso, eu acabei de paixão, lembrá-lo é sobre isso. a minha formação aí que eu mais gosto e que eu mais experimento. Uhum. Mas depois a gente vai criando outros gostos, né? A constelação também é uma paixão, que eu Sim, nem me utilizo fale. bastante, regressão, enfim. A análise transacional apareceu na minha vida invertida. É uma especialização que eu fiz a especialização primeiro e depois eu fui fazer psicologia, né? Ah, que Isso não é interessante. comum, Ah, mas é porque eu queria não, usar a parte clínica da análise transacional. E eu sei. posso dizer, eu também fui paciente de uma analista transacional, aí fui me apaixonando por isso, fiz a formação. Eu fazia Tá. também terapia em grupo através da análise transacional. Então, eu posso dizer que todas as mudanças que eu consegui na minha vida começou com a análise transacional, tá? Por Ah, quê? Porque ela é muito prática, né? Ela é sim. uma teoria Ela tem uma linguagem bem acessível, né, Sol? acessível, né? Muito bom. E ela também te traz soluções muito fáceis de ver, perceber e entender. Ele trabalha muito com gráficos, com figuras. E também é Inventários, né? isso. E também é muito bom para a parte organizacional, porque você pode falar com uma porção de gente, até com uma criança você consegue explicar o que é um estado de ego, né? Então, eu me Uhum. apaixonei pela facilidade. Eu trabalho muito com grupos, sempre estou aí com algum tipo de grupo, e até o momento é a teoria mais objetiva, mais clara, rápida de se entender. Não desmerecendo as outras, porque todas as outras, Assim, cada um sim. tem seu caminho. São complementares, né? É, no fim das Isso, contas. né? Então, Uhum. dependendo do público, você usa uma coisa ou usa outra. Mandar beijinho Sim. aqui para Maria da Graça, para o Alan Morichita, que estão me assistindo. O Alan, acho que é a primeira vez, hein? Obrigada pela audiência, né? Estamos ficando famosa, hein? Coisa boa, né? É. É, tem muita gente boa aí com a gente. Então, quando você falou qual tema que você me convidou para falar de análise transacional, né? E aí eu pensei a gestão Uhum. do ego, porque tem uma coisa que talvez a gente possa repensar, que as teorias mais orientais pensam em matar o ego. E cada vez que eu estudo as questões do ego e os diversos autores que falam do ego, me parece que na verdade a gente precisa fazer gestão de ego. Aquela parte que a gente acha que o Uhum. ego é lindo, maravilhoso, que eu sou isso, eu sou aquilo, é, é só um pedaço, né, dos estados do ego. Então, a análise transacional, ela vai facilitar a sua vida para você entender o que é um ego, como que você pode se conhecer através do ego e você fazer a gestão disso. Então, eu garanto quem estudar, quem fizer as atividades, os exercícios, as compreensões, vai ter uma facilidade enorme de fazer uma autoanálise, tá? Tem Tá. testes, né? Então tem um egograma que é muito interessante. Você responde ao teste e lá vai dar os estados do seu ego. O que estão mais Sei. altos, os que estão mais baixos, e aí, em cima disso você pode tomar algumas providências, né? Então, para que que a gente vai querer fazer gestão do ego através da análise transacional? Primeiro que eu acho que todo mundo precisa se conhecer. Quem tem Sim, autoconhecimento tem um grande poder hoje em dia, né? Porque se você sabe que você é vulnerável numa situação, você, ó, dá uma escapada. Se você sabe que é boa em outra situação, você tem condições de enfrentar. Então, o correto. autoconhecimento vai propiciar isso, vai te dar autonomia, vai mostrar os Uhum. seus pontos vulneráveis, seus pontos fortes e seus pontos medianos, porque todos nós somos medíocres em algumas coisas. E Sim, somos aí sim. é um espaço que a gente também pode investir onde a gente é medíocre, né? Os fracos Uhum. precisa dar uma olhada, mas veja, talvez seja bem interessante a gente olhar para onde a gente é medíocre, melhorar,
que eu vou ter mais autonomia e mais condições de poder olhar para os meus pontos fracos e trabalhar. Esse aspecto que você levantou é bem interessante, né? Porque principalmente as linhas, né, mais orientais, né, que fala dessa coisa do ego e criticam o ego, né? Que o ego é o vilão de um monte de coisa. É, E de repente você está colocando uma reflexão muito interessante, né? isso. E eu, Que eu é assim, tenho o quanto do ego é tão negativo, né? E o, né? Não é o ego inteiro, né? Você isso, está falando de um ego inflado, de um ego isso. super, né? Que é só um pedacinho Né? do ego, né? Quando a análise Tá. transacional ela subdivide, você entende um pouco melhor disso. Eu tenho um grande Uhum. amigo meu, e a gente esteve junto há uns 15 dias atrás, e eu estava discutindo essa questão do ego com ele, e ele concorda comigo também, que a gente não deve matar o ego, não, que a gente deve fazer essa gestão, e ele seria, vamos pensar no computador, ele seria um programa em que você pode dar um upgrade, você pode utilizá-lo de forma mais eficiente. Então, é Uhum. possível fazer gestão de ego. Tá. Conhecendo, né, e usando alguma teoria qualquer para entender de ego, a gente vai diminuir sabotagens. E sabotagens é um grande problema que a gente tem na vida, não é, Sandra? Vira e Ai, menina, mexe. como diz, a gente é o maior inimigo da gente mesmo, né? Isso. Tem um monte de coisa que a gente aprendeu, a gente já sabe e não pratica, né? Não usa. Pois é. Né? A T vai te Como básico, ajudar. respirar, por É, exemplo, pois é. né? É. E A gente respira o suficiente para não morrer, mas não para viver bem, isso. E a T vai trazer né? isso para você, ela vai te ajudar a olhar para alguns estados do ego, aonde você precisa olhar, trabalhar no circuito positivo, tá? Porque a gente geralmente está trabalhando no circuito negativo, e aí a gente vai ter paz, vai ter prosperidade, vai poder transcender para quem quiser, né? Sair desse estado Tá. rotineiro e transcender para buscar a espiritualidade, a filosofia, enfim, o que quiser. E para uma coisa muito simples, ser feliz, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer. Se existe algum doido aí que não quer ser feliz, nós estamos numa Hum, vida muito complicada, né? Então, sim, ser sim, feliz é um concordo com direito que você. todo mundo tem, mas ainda precisa de um esforço. E a T, ela vai proporcionar isso, tá? Melhorar a qualidade de vida, né? Sim, Qualquer sim, um é feliz com boa qualidade de vida, saúde, né? Bom sono, boa alimentação, né? sim, sim. E às vezes a gente só Essa vai questão buscar a toda. mudança, vai pensar nessa questão da felicidade quando a gente está sofrendo, né? Quando a gente precisa fazer uma mudança drástica, rápida, é, ou aquelas questões existenciais, né? Também de vez em quando, dependendo da idade, bate aquela questão existencial. Quem sou eu? O que eu estou fazendo Sim, famosas aqui? crises, né? Isso, Eu chamo de crise de crescimento, né? verdade, eu também Que concordo. se você for aproveitá-las bem, né? É. Você cresce. Isso. Né? E a T é um forte aliado para isso, né? Uhum. Você pode comprar alguns livros de análise transacional e aprender sozinho, né? Você pode Ah, fazer pode? terapia. Já? Pode, porque Bom. tem um livro do Uhum. Floriano Serra, fininho, Ah, tem toda a teoria e tem uma porção de exercícios. Então, por lá, você já pode deixa eu aprender anotar aqui. uma porção de Uhum. Ah, coisas. peraí. Ah, como É, chama o livro? Floriano Serra? chama a análise transacional. Floriano AT Serra. meu. Uhum. Isso, tá? E você também pode Tá. procurar um profissional para te ajudar, né? Existem uma quantidade não enorme, mas uma quantidade boa de livros de análise transacional, tá? Tá. Ah, e a gente pode fazer terapia individual, terapia de grupo se utiliza muito da análise transacional, pela facilidade Sim. de trazer informação para um grupo maior de pessoas, né? Uhum. Pode ser utilizada também em organizacional, né? Eu fiz muita imersão com Sim. análise transacional,
tá? Participei de um treinamento seu em São Paulo, né? Sim, Lembra? sim, Lá na sim. Paulista? É, Isso. foi muito E legal. tem umas maratonas de vez em quando aí, bem interessante. Inclusive, o líder training, o DL, usa uma parte da teoria da análise transacional, tá? Então, Hum, o que tem de especial na análise transacional? Ela foi criada pelo Eric Berne, né, que é o cara que foi fazer psicanálise, e ele achou a psicanálise muito complicada. Ele falou, mas eu vou e passar eu. 10 anos, aí eu queria uma coisa rápida. Então, ele acabou não se formando, não se especializando, mas ele teve uma grande influência da psicanálise, né? Se a gente for fazer uma comparação entre ego, id, superego, ele desmembra também o ego em três partes, né? Então, o Sim, Berne, ele já começa, ele era um psiquiatra canadense, mas ele viveu a maior parte da vida dele nos Estados Unidos, e ele começa a utilizar esse aspecto tripartido estrutural. Então, ele fala assim, ó, você quer entender uma pessoa? Ela tem três bolinhas, pensa, ou três bolinhas de gude, ou você pode pensar três pratos de sobremesa, tá? Então, esses três, esse conjunto de três peças simbolizaria a personalidade de uma pessoa, estruturalmente, tá. tá? Porque depois ele trabalha com as disfunções de tudo isso. Então, ele fala assim, ó, Sim. é simples assim, né? Ele põe no meio da primeira bolinha, ele põe um P. Na bolinha do meio, ele põe um A. Na bolinha, na última, ele põe um C. Então, fica PAC, É, tá? Então, tá. ele fala, ó, nós funcionamos simples assim. Pai, adulto e criança, Muito né? criança. A gente pensa assim, o que que é uma criança? Ah, a criança é espontânea, brincalhona, adulto é mais sério. Pai é orientador, ou é o crítico. Ele fala, é por aí. Então, ele facilitou muito o jargão que a psicanálise utilizava, deixando muito mais fácil de compreender os estados do Mais ego. acessível, né? Tá louco. Muito. E ele queria trabalhar com grupo, ele não queria ir para a questão do divã, aquela coisa mais tradicionalista. Além do que, ele era psiquiatra no exército. Então, ele lidava com grandes massas de pessoas, né? Ele até fez um Uhum. excelente trabalho sobre intuição, pouquíssimo conhecido, em função da quantidade de pessoas que ele atendia diariamente, ele foi testando algumas Ah, coisas. E tem sei. um trabalho bem Ah, não interessante. sabia disso. É bem Uhum. interessante. É bastante científico, né? Mas eu acho que ele foi pioneiro nisso, né? Como se não bastasse a visão estrutural das três bolinhas, ele começou a subdividir as bolinhas para a gente compreender como funciona. Então, eu tenho uma estrutura, você tem, o Alan tem, a Lúcia tem. é, Uhum. Ela está me dizendo aqui que está cortando a sua imagem. Ué, por que será? Engraçado para ela, porque para mim tá perfeito. Ótimo. Alguém dá feedback aí se está cortando também, né, para nós. É, por favor. Porque talvez Então, esteja para mim, muito nem voz perto. nem imagem, né, Paulo? Então, gente, dá É, feedback aí ei, para eu me Lúcia, ajeitar. só uma dica. Lúcia, às vezes vocês que estão assistindo também estão com muita coisa aberta e às vezes não consegue, tem problemas com a internet de vocês aí em casa. Então, É, se estão assistindo a live, fechem os outros aplicativos, que aí dá mais chance para funcionar é. melhor, E tá? Isso que eu vertical é quero fazer. melhor, né? Vertical é melhor, porque Sim, ficamos sim. divididinhas assim. Uhum. Ela está dizendo, só aparece até os olhos. Uau. Vamos ver se alguém mais Hum. fala aí, se aparece só os meus olhos. Eu sei que eles são lindos, mas vai aparecer minhas rugas aqui, ó. Eu vou me É, safar. talvez seja legal só você É, botar você está com tripé aí, dá tô. uma ajeitadinha para você ficar mais para cima um pouquinho na tela. Tá. Deixa eu subir um pouco mais minha tela, ou descer, né? Não sei. É, a Márcia, minha irmã, está dizendo também que está cortando você mesmo. Assim? Ah, obrigada pelo retorno, gente. Isso, Você vê, porque para mim aqui está que nós bem vemos está normal. É. perfeito, né? Eu tô vendo você de meio Melhorou, gente? corpo. É, tá vendo? Esse Face ele também é meio É, assim.
A Milk também está Eu dizendo que também. É. eu, Não, não tenho problema de estar Se está cortando, deve cortar em todo lugar. diz que melhorou um O som está pouquinho. ótimo. Tá. Se for o caso, eu ponho a câmera mais distante. Não, não, eu acho que é mais perto, viu, Sol? Você Mais está perto? pequenininha. Isso. Eu Aí, acho que eu, melhorou, eu acho Sol, que eu para tô mim. pequena para você. Pro É. restante do Não, não, é pessoal. que para mim agora está aparecendo assim o meio do peito, né, a Tá. parte alta do peito e a cabeça. Antes estava É, mais a cabeça. acho que assim É importante ver a boca estamos, de quem fala. É, correto, Luciano. É sem gostoso mesmo, dúvida. né? Mesmo porque eu acho que inconscientemente a gente já faz uma leitura É, corporal, né? é, é. Labial, quer dizer. Deixa eu fazer o seguinte, olha, eu vou tentar pôr na horizontal, ver se melhora aí, tá? Porque eu estou na vertical. Não, não, não. Você fica de lado. Ah, Não é, pode. né? Bom, É. Assim tá bom, Sol. Eu acho que tá. assim melhorou. Vou Hum, baixar um tiquinho mais. Acho isso. que é o máximo Melhor, que dá aí. gente? Tá. Então vamos lá. Vamos tocando, Qualquer coisa, gritem. Pode tá? continuar, Sol. Qualquer coisa eu Estava boto uma falando do almofada e pátio. subo mais aqui. Porque Não, eu, achei eu tô no, bacana. eu tô num tripé bem baixinho, Sei. né? Uhum. Agora Não, tá não, mas bom. está ok agora. Ela disse que agora É. tá bom. Ótimo. Então vamos Obrigada. lá, pessoal, né? A gente está falando das três Bom, bolinhas, né? Então isso é uma isso, estrutura de pátio. personalidade. Nem sempre as estruturas dá para entender como funciona, mas vamos trabalhar primeiro com estrutura. Ó, o pai, o que que pai faz? Ele acolhe pai, a gente precisa considerar que pai e mãe, né? O P é a tradução de parents em inglês. Então, em inglês está englobando todo Sim, mundo. Quando a gente fala pai, sim, acha os que é só pais. o pai, Uhum. mas é os pais Não, o ou pai e a mãe. todas as pessoas que foram importantes na nossa educação, ok? Avô. Né? Avô, babá, Uhum. professor, tá? Então ele Uhum. forma essa estrutura. Então o pai ele funciona como um pai. Ele vai acolher, ele vai dar bronca, ele vai ensinar, não? Então é uma estrutura que vem de fora para o seu psiquismo. Não é uma estrutura natural sua, tá? Vamos pular o adulto e vamos lá para a criança. A criança, ela sempre é espontânea. Olha para uma criança. O que que ela faz? Ela está com fome? Ela abre a boca a chorar. Ela grita, ela resmunga, ela faz uma série de coisas que Foi um para o caso adulto da não minha faz. vizinha aqui agora. Então, né? Então, a vantagem do Bert, do Bernie, é que ele associou uma estrutura fácil de ver. Todo mundo sabe o que é uma criança e todo mundo sabe o que é um pai. E aí ele coloca entre os dois um adulto. Seria a nossa parte racional, inclusive para segurar um pouco o pai e a criança quando eles estão meio que brigando, tá? Então nós temos Tá. é importante entender que nós nascemos com a criança, tá? São as nossas emoções, as nossas experiências mais espontâneas. Então, o bebê, ele não fala, ah, e a mamãe está demorando para me dar o mamá porque ela está ocupada, ela está tomando um copo d'água. Ele não pensa assim, ele grita, enquanto a mãe não der a comida para ele, ele vai fazer Que um se escândalo, vire. né? Então, é espontâneo, a princípio, sem censura. Só que o bebê Ah, nasce e aí ele na maternidade, ele já tem que começar a se adaptar, tá? Ele tem que começar a entender que tem hora de troca de fralda, tem banho, né? Então, essa criança que era extremamente espontânea, ela tem que se adaptando a toda uma vida, tá? sim. Também a criança tem curiosidade, criatividade. E a criança tem uma coisa muito especial que é a crença mágica, né? Quando a gente põe o paninho assim, esconde e tira e fala, achou! Aí, quando fecha, ela acredita que some. Por quê? Porque ela não tem um aparelho psíquico
nem neuronal, com alta complexidade, não tem informações ainda para ela dizer: ó, mamãe está atrás da fraldinha. Então, para ela, ela acredita dentro do sistema dela, ela acredita que tudo é verdade. Então, a criança é isso, tá? Só que essa criança, quando nós nascemos, ela continua para sempre dentro da gente. Quando a criança começa, veja, a ordem é essa. Primeiro É o que a gente criança. chama da criança interior, Sol? Isso, Desculpa, tia. isso. Perfeito. Porque todo mundo fala, vamos fazer uma técnica para o trabalho interior, criança interior. É. Então é isso. Com todos os traumas de uma criança também. Né? Não seria só a parte espontânea e bonita, mas com todos os traumas. Se uma criança passou privação já no início da vida, e a gente sabe quanto mais privação ela passar no início da vida, mais problemas ela vai ter numa vida de adulto. Sim. Né? Então, depois, qual é a parte que se desenvolve depois da criança? Depois dos 2 anos, de 0 até 2 anos. O pai. Não, o adulto. Olha que interessante. Era? É o adulto. Ah. Por que o adulto? A criança tem uma fase exploratória. Ela mete o dedo na tomada, ela quer ver o que tem dentro do copo, ela puxa a toalha da mesa para ver o que tem em cima. A curiosidade, a descoberta. Tá? Aí os pais podem começar a dizer, isso não pode, aquilo não sei o quê, né? Então, isso vai cerceando, né? De modo adequado ou de modo exagerado. Então, eu posso me tornar um adulto quietinho, porque os meus pais diziam, não pode, não bagunça, não faz isso, não faz aquilo outro, então eu vou me adaptando àquilo que a vida vai me trazendo. Então, esta parte... repreendem muito, né? Essa parte do adulto, ela vai começar... Para quem tem mais idade aí, vai lembrar dos gibis, o professor Pardal. Né? Que era um cientista, o professor Pardal e o Lampadinha, que ia explorando as coisas. Então, a criança é assim, ela quer pôr a mão, ela quer passar a língua, ela quer abrir, tá? Essa curiosidade vem antes do MacGyver, né, Sol? Isso, perfeito. Então, esta criança, ela começa com esse pequeno professor nessa fase exploratória. Veja, o que ela está fazendo, né? Se ela pega uma caneca, ela vai cheirar, ela vai ter informações sobre o que tem nessa caneca. Gosto, não gosto. É quente, é fria ou é possível de segurar? Se eu jogar no chão, quebra. Então, essa criança ela vai alimentando o adulto dela com informações e experiências. Então, a criança nasce com ela. O adulto ela vai evoluindo pelas próprias experiências. O pai vem de fora, vem com a norma, vem com a restrição, vem com acolhimento. Então, provavelmente, o nosso pai interno, que a gente vai chamar pai interno, adulto interno e criança interna. O pai é a única instância que vem de fora para dentro do nosso psiquismo. É como se a gente pegasse papai e mamãe, ficasse pequenininho e internalizamos dentro de nós. E a gente passa a lidar na vida com esse aspecto, tá? Se os pais foram muito críticos, é isso que eu vou ter internamente. Se os pais são generosos, é isso que eu vou ter internamente. Isso quer dizer que esses estados de egos vão se conversar de acordo com o que eu vivi na infância. Porque até os 8 anos, o adulto ele vai se desenvolvendo e o pai começa a se desenvolver mais ou menos 5, 6 anos. Daí para frente, por volta de 8, 9 anos, a personalidade vai se fechar. Tá? Então, nós não temos estruturas psíquicas, informações saudáveis com 8, 9 anos. Mas é isso que a gente faz. A gente pega as 3 bolinhas, põe para dentro e sai para a vida com esses estados de egos assim. Tá?
Para É ficar que são, de fato, né, são os alicerces da personalidade, né? isso, Né? isso, Então, por isso que você falou que quando a criança sofre muitos danos, né, emocionais, físicos, morais, né, assim, desrespeito, humilhação, nessa fase até 7, 8 anos, ela vem com mais comprometimento, né, sim, mais difícil de solucionar, digamos assim. sim. Por isso que as pessoas, quando vão adotar a criança, querem criança bem novinha para evitar pegar a criança com esses transtornos, né? Isso. Embora muita coisa já tenha acontecido ali desde a gestação até o Ah, nascimento, sim, né? não Agora garante veja, nada, né? agora veja, eu vou fazer uma brincadeira aqui, todo mundo, algumas pessoas podem se identificar, né? Então, pensa uma criança Uhum. animada e o pai fala: "Psh, Uhum. cala a boca, fica quietinha, senão você vai apanhar, engole o choro, tá? A gente, porque papai e mamãe é grandão, eu sou pequenininha e posso receber castigos por isso. Então, eu opto por engolir De o fechar. choro. Isso. Essa Uhum. relação de pai e criança vai para o resto da vida. Depois a gente não sabe, adulta, 50 anos, 60, o chefe fala: olha o que você fez. A gente fica parecendo uma criancinha. Por quê? Porque corresponde a esses estados, esse diálogo interno dos pais, né? Tá, Então, faz todo veja, sentido, né? a base da nossa infância é a parte mais importante para a estrutura da nossa personalidade, né? A psicanálise, o Freud fala que você cria, você tem como exemplo, traz o modelo, uma matrix do seu relacionamento de dois, de par, no complexo de Édipo, de 4 a 5 anos. Quem é que Sim, tem condições de tomar uma decisão sobre casal com 4 ou 5 anos? Não temos. Então, nós difícil, né? incorporamos o que nós vimos dentro da nossa casa na relação de papai e mamãe. Então, eu olho para a Sim. mamãe, eu entendo como é ser mulher, e eu olho para o papai e eu entendo como vai ser o meu par. E o que se relaciona aqui, eu também arquivo. O Bernie vai trabalhar com isso lá para frente na análise transacional, porque é um corpo teórico, ele vai trabalhar com script de vida, que também é uma coisa muito interessante, tá? Só essa sua a explicação sobre a formação da personalidade, segundo Eric Berne, foi a melhor que eu já tive na vida. Isso é Eu acho que simples. hoje eu comecei a entender melhor essa coisa da. É simples assim. É isso que ele queria. Ele dizia assim: Uhum. a minha teoria precisa ser tão fácil que uma criança de 8 anos entenda. Porque ele não queria Uhum. elitizar, tá? Uhum. Depois ele começa a dizer assim: ó, pega essas bolinhas, que agora a gente vai entender como os estados de ego funcionam. Então Tá, vamos começar com a origem, que é a bolinha que tem o Czinho, o pires ou o sim, prato que tem o criança. C. Ele fala: ó, na maternidade você já tem que se adaptar. Você vai ter um nome, você vai ter horários, você vai reconhecer papai e mamãe, depois você vai para sua casa, enfim. Não dá para ser livre, né? Porque o próprio Uhum. sistema, a própria sociedade diz isso pode e não pode. Ele já diz assim: você é mulher, você é homem, você se chama João, você se chama Joana, né? São, Mas é só imaginar, né, Sol? Você ter um filho e não ter horário para dar alimento para ele, já pensou essa criança pedindo para mamar 24 horas por dia? Você ia ficar então, doidinha, né? isso, né? Então tem esse E ele super aspecto. alimentado. Tem algumas teorias que diz você vai amamentar o seu filho conforme ele pedir, conforme ele resmungar, porque eles não sabem pedir, né? Conforme ele Uhum. desejar. E outras teorias dizem não, precisa ser de 2 em 2 horas. Aí tem para tudo quanto é gosto, tá? Uhum. Então, esta criança, ela nasce livre, mas a sociedade faz com que ela se adapte. E aí ele escolhe duas posições na adaptação.
Uma, ele diz assim, olha, uma parte da sua adaptação pode ser rebelde ou pode ser submissa. Ou melhor, ele diz, você tem as duas, né? Se a gente pegar o pratinho e dividir, então a gente pode dizer assim, ó, quase metade é livre. A outra metade vai ficar dividida em duas partes, rebelde e submissa. Submissa, sei lá, a gente tem algumas coisas de submissão. Você está dirigindo teu carro, farol fecha, você breca. Isso é uma submissão boa, tá certo? Sim. É importante, isso preserva a nossa vida. Uma submissão não serve para nada, vou te mandar embora, você não sei o que, humilha. Então eu baixo a cabeça, mesmo como adulta, e fico quieta. Então, a gente começa a entender que tem uma submissão que é positiva e tem uma submissão que é negativa. Rebelde. Todos nós temos um pedacinho de rebelde. O rebelde que enfrenta tudo e é do contra. Negativo. Porque ele precisa de alguém dizer, olha, não pode. Ele fala, ah, não pode? Então eu vou. Mas alguém precisa dizer para ele. Então ele não escolhe o que ele quer. Ele precisa de alguém colocar uma norma para ele destruir a norma. Uma vida assim é muito cansativa, né? Porque você tem que brigar o tempo todo. O lado positivo de um rebelde é quando, sei lá, você está na fila do ônibus, do metrô, do mercado e vai lá um bonitinho, passa na frente. Você fala, opa, não, 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 não. A fila é lá atrás, né? Então ele reivindica, ele percebe que tem direitos e ele vai lá e bate, tá? Ele pede os Reclamo. direitos. Isso. Então isso é positivo, né? Então nós temos a criança, uma parte da criança livre, que é aquela que grita gol! Ou que se delicia com. Pensa num brigadeiro, você fala assim, que delícia, eu adoro brigadeiro. Isso é uma criança livre. Todo mundo tem. Sim. O que tem de bacana é que você eu tenho. olha, então, você olha, você fala assim, nossa, tá na criança livre. Ou Uhum. você olha, a pessoa estofa o peito e fala, e daí? Fala, tá na criança rebelde. Ou ele Sim. baixa a cabeça e fica quietinho, tá na submissa. Então é fácil de ver, é fácil de Sim. reconhecer. Então, Fácil de geralmente, identificar, né? geralmente a Uhum. gente vai ver no outro primeiro, depois a gente começa a olhar pra gente, tá? Sim. Aí o próximo segmento é o adulto. O adulto, de uma maneira geral, a gente não fala de subdivisão porque ela é extremamente técnica. Então, a gente usa isso só para trabalhar as questões da patologia, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente vai falar que o adulto é um processador de dados, né? Recebo no mês X, vou gastar com isso dentro do meu orçamento. Vou pagar ali, vou comprar aqui. Ah, não posso mais comprar, não compro. Ele faz análise. Ele trabalha com números, ele trabalha com dados, ele trabalha com informações. Muita gente tem esse adulto que não funciona bem, né? Mas ele está lá. Gasta mais do que pode, né? Isso, Compra mais isso. do que deve, do que Então, precisa. quem compra mais do que pode é a criança. Ela fala assim: eu quero, eu quero, eu quero. O adulto deveria ser assim: não, 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 não. Nosso orçamento é isso aqui, tá? Mas depois a gente vai Espera mês entender. que vem. Mas depois a gente vai entender por que isso acontece, tá? Quer dizer, eu pretendo conseguir chegar até lá. Pai. Pai se divide em duas etapas. Pega o pratinho, metade e metade. Pai crítico, você não serve para nada, você faz tudo errado. Ou, isso é negativo. Ou uma crítica positiva. Olha, eu tenho notado que você está gastando toda a sua mesada. Assim não dá certo, você precisa se organizar. Você precisa ter algum tipo de controle. É o mesmo pai crítico, só que um está no circuito positivo, outro está no positivo, no negativo, outro no positivo, ok? E aí eu tenho um outro pai, nutritivo, acolhedor. Então ele vai falar assim:
Parabéns, Sandrinha. A sua live ficou linda. Nossa, como você está se esmerando nisso. Está trazendo convidados maravilhosos. Você faz perguntas pertinentes. Então, a criança da Sandrinha faz assim: papai, mamãe me elogiou, Então, não é? Então, assim, alimenta nosso ego. Negativo, Sandra, acontece, né? Ai, tadinha da Sandrinha, ela não consegue fazer nada direito. Deixa que a mamãe faz. Ai, meu amor. Não, não, não sai não. Olha, leva a blusa. Olha, a mamãe vai te levar e vai te buscar. Não, não faz isso. Não faz aquilo. Tem um excesso de proteção que manda uma mensagem interna para você, tipo, poxa, você não sabe fazer nada. Você não consegue escolher. Você precisa sempre de está te alguém. protegendo, né? Tem Isso, competente para se cuidar. isso, Uhum. tá? Tudo isso a gente vive na infância, Sim. né? Claro, Então, mais ou menos cada um dependendo dos pais, né, que se tem, né? isso, da sociedade que ele Uhum. vive, né? Dependendo da cultura e da Sim, sociedade, uma mulher não pode se vestir como sim. nós. Não pode cortar o cabelo como nós cortamos. Tem que deixar o cabelo Não, não pode. comprido, né? Então, isso Uhum. vai variar muito de situação, de cultura, de sociedade para sociedade. O que é mais Religião também, né? importante? É, Uhum. o que é mais importante? A gente entender que a gente tem que administrar todas essas questões, né? Se eu vou fazer lá o meu egograma, e aí depois, quem quiser, eu não sei se isso está disponível na internet, de repente a gente pode procurar na internet Uhum. um egograma Anotou aqui? e tentar Uhum. fazer, né? Mas as pessoas também podem tentar entrar em contato comigo aí, eu posso mandar o modelo, o formulário, Ah, o e formuláriozinho. ela vai Aham. responder algumas coisas lá e vai dar. Eu tenho um pai crítico muito alto, provavelmente, estou falando interno, tá? Se eu tenho um pai crítico Tá, bem alto, provavelmente eu tenho uma criança submissa. Esse pai tá. bate na criança. Isso equivale dizer é que em algumas situações que a gente quer fazer alguma coisa e a gente está com aquele ímpeto, a gente vai e depois a gente vai assim, recua. Né? A gente costuma dizer, o pai está batendo na criança, não está deixando a criança livre, Ah, tá? entendi. Então, Aí vai alguma coisa interna que impede, isso, né? é, Corta o entusiasmo, corta isso. Põe de a castigo, ação. põe de castigo, Uhum. entendeu? Nós continuamos funcionando assim durante a nossa vida adulta. Esse pai também pode, então, por outro lado, despertar o rebelde que há na gente, né? Aquele rebelde Pode, reverente, agressivo, que pode. apanha, mas continua, não chora, olha na cara Isso, do pai e fica firme. isso. Ele tem essas duas opções, né? A Tá, maioria sucumbe. A maioria não vira esse sim. rebelde, às vezes sem causa, né? Então, é claro Uhum. que alguém que apanha demais, que recebe muitos castigos, tem uma tendência a se submeter. Aí a gente vai ver as relações abusivas aí. Porque o que vivemos aqui dentro, depois a gente projeta para fora e vai fazer as mesmas relações, né? Sim, sim. Então, Aham. quando eu faço o egograma, né? Como seria o ideal do ergograma? Que quase ninguém tem, né, Sandra? Porque, veja, nós não temos escolas de pais para trazer informações para os pais, como deveria, quais são as fases de desenvolvimento, é, o que é, como eu devo castigar o meu filho, como eu lido com as questões de inveja e ciúme, né? O que é autoridade paterna? O que é autoridade materna? A gente não tem. Infelizmente, não Não. tem. Os pais têm que se virar sozinhos, copiar dos seus próprios pais, ou alguma literatura aí que Ou possa nos fazer o ajudar. oposto dos pais, né? Também, também, que nem sempre dá certo, né? Porque tem rigidez, É. né? Se você Uhum. inverte, a gente Sim. chama isso Extremo, né? de inversão de script, tá? Então, Sim. vamos imaginar de um pai que bebe muito, né? O filho tem de Tá. ser um chato com relação à bebida.
ele é exagerado. Não vou em festa que ninguém bebe, aqui ninguém pode beber. Ele fica rígido, porque ele só virou o disquinho, né? Ele só virou a moeda, né? Ele não compreendeu, mas ele talvez se torne um intolerante, né? Então, quando a gente pensa no egograma, né, qual seria o ponto mais alto? O adulto. O adulto vai avaliar se pode beber, se não pode, quanto que pode beber ou não, né? Então, eu tenho lá em cima no meu egograma, que é uma curva de Gauss, né? Então, lá em cima eu tenho um adulto, que é esse processador de informações. É como se ele fosse o diretor da peça da nossa vida. Ele fala, tá na hora do pai entrar. Não, 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 não. Vamos assistir um jogo de futebol? Não dá para levar o pai. E não dá para levar o adulto. Você tem que ir com a criança. Você tem que gritar gol, né? Não adianta querer ser o técnico, por exemplo, Essa é a como parte adulto. gostosa, né? Essa parte boa. E tem muito. Você vai no aniversário, você vai dançar, você vai comer, é a criança. Agora, você não pode levar a criança no velório, por exemplo, né? No velório, seria aquelas carpideiras ou aquelas pessoas que choram, que desmaiam. Essa é a criança, está inadequada, né? Então, lá em cima, ó, adulto, que vai gerenciar como um diretor. Logo depois, abaixo, para o lado dos pais, eu preciso um pouco mais abaixo do adulto. Vou usar minha cabeça aqui. O adulto é parte maior. Um pouquinho mais baixo, eu preciso de um lado, pai nutritivo. Do outro lado, que incrível, criança livre, tá? Criança livre é a força de vida. Que a gente faz assim, é o tesão. Ai, vou, mesmo com os problemas, eu vou. Então, tem muita força de vida aqui na criança. E o pai nutritivo que fala: vai, Sandrinha, muito bem, procura mais gente para fazer a live, vai para o YouTube, sabe? Ele te alimenta a sua alma. Claro que tudo no circuito positivo, né? Não dá para ser no circuito negativo, tá? Logo abaixo do pai nutritivo, está aqui na minha orelha, e a criança livre, nós temos o pai crítico e as crianças submissas, tá? Por quê crítico? Porque a gente tem que ter limite, porque a gente tem que ter crítica, né? Então, vamos imaginar que a gente se tornou vereadora na cidade de São Paulo. Se meu pai crítico é baixo, eu vou dizer, eu vou ganhar uma fortuna, né? Mas se eu tenho crítica, eu falo, poxa, mas isso é um serviço público, eu fui eleito, eu preciso ser um bom representante do meu povo aqui, né? Então, ele tem crítica suficiente para entender as normas da onde ele está vivendo, no seu circuito positivo. E as crianças adaptadas, mais ou menos aqui no meu ombro, ó, são aquelas crianças que ela tem metade rebelde e metade submissa. Ela pode ter um maior que o outro. Qual é o melhor, né? Nas adaptadas. Maior a submissa e menor a rebelde. Pouca coisa, mas precisa desta ordem. Se a gente pensar em constelação familiar, a gente está pondo ordem nisso aqui. Adulto, os pais nutritivo, a criança livre. Isso é genial por a criança livre alta. E aí depois eu tenho o pai crítico com as crianças adaptadas. Tá? Esse seria um egograma, ó, bacana. Mas não, isso não é realidade. Esse é o ideal, né? Isso é o ideal. Então, mas não o real. Se você, eu já apliquei egograma em diversos públicos. Se a gente for aplicar egograma em pessoas de TI, engenheiros, é claro que o adulto vai dar lá em cima. Mas às vezes ele está lá em cima e os restantes estão muito baixo. Também não dá certo. Tá? Os humanistas tendem a ter pais mais altos. Um médico, por exemplo, ele cuida da pessoa. Ele precisa do pai nutritivo. Embora precise do crítico, mas o nutritivo tem que estar mais alto, porque senão ele não acolhe. Nós, terapeutas, também. Nós precisamos, de um lado,
o adulto para analisar, o pai nutritivo alto para poder acolher, o pai crítico de alguma forma para a gente ter algum tipo de crítica, vou, não vou, volto para trás. E aonde a Sim. gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a criança livre das pessoas, para que ela fique alta e as crianças adaptadas menor, porque tem assim, ó, isso é muito comum, tá? Quando o adulto é muito alto, a criança livre vai lá para baixo e as adaptadas sobem. Então, a gente pode imaginar que tem situações de estados de ego, a gente chama isso de estados de ego, que eles têm como se fosse uma cordinha embaixo, tá? Ou um elástico. Então, assim, pai nutritivo, se ele sobe, ele baixa o crítico, né? Se o crítico sobe, ele baixa o nutritivo, tá? E a pior coisa que a Entendi. gente fala, eu tenho um pai crítico muito, muito alto, eu vou dizer para ele ficar quieto. Nossa, ele vai subir nas tamancas e capaz de pôr você de castigo. Então, você não faça isso. Entendi. O que você faz? Sobe o pai nutritivo. Ah, mas tem coisa que eu sou legal, eu faço bem. A Sandra me convidou para fazer uma live porque ela acha que eu faço bem isso. Olha, eu acho que eu faço bem isso. Ah, os meus amigos gostaram. Olha que bacana. Então, meu pai crítico naturalmente vai caindo e o nutritivo sobe, tá? Tá. O Ah, então é grande uma balança, né? é, A e a, gangorra. isso, e a criança livre com as adaptadas é a mesma coisa. Se eu tenho espontaneidade, criatividade, força de vida, a minha adaptação é um pouco mais baixa. Agora, se eu sou cheia de normas, muito adaptada, a minha criança livre, ó, aí vem depressão, ansiedade, angústia, né? Então, veja, a busca por um estado de ego equilibrado é uma coisa extremamente saudável. Então, primeiro, Sim. a gente precisa reconhecer que existem estados de egos internos dentro de mim, né? Estou exagerando, interno dentro de mim. Mas assim, isso aqui tudo fica muito apagadinho dentro da gente, muito mergulhado. Quando eu faço teste, ou quando eu escuto uma teoria com essa, eu começo a prestar atenção. Ah, por exemplo, o meu pai crítico era bem alto, bem mais alto do que o meu nutritivo. Isso, Meu também. é, né? A gente aprendeu isso com alguém. Mas também tinha um lado criança livre muito, muito, sabe assim? Eu tinha criança submissa, você vê como existem variações. Eu tinha uma Momento. criança submissa Ah, alta. Embora eu também fosse tive. muito criativa, eu sempre com medo de fazer as coisas. Quando eu notei que minha criança submissa era muito alta, eu falei, eu preciso melhorar livre. Então, sei lá, Sim. você vai Veja aprender. como dá essa consciência, né, Sol? Por isso que É, você falou da gestão do eu, né? Então, você mesmo pode fazer essa auto-observação, né? Esse crescimento, esse conhecimento te traz bagagem para você poder buscar equilibrar a tal da gangorra, né? isso. Sabe? Isso vem, Ou desequilibrar positivamente, que é fácil seja. de perceber, Uhum. você sofre. Por quê? Porque você não É, está no seu estado melhor que você tem, ou de uma boa adaptação saudável. Então você sofre, você não tem dinheiro, seus relacionamentos não vão certo, você fica doente. Ah, mas quer dizer que se eu entender essa questão dos estados de ego, eu posso inclusive melhorar a saúde? Sim, porque ter uma voz dentro da sua cabeça te criticando 100% do dia vai te deixar depressivo. Ou sim, vai te deixar uma pessoa que arrisca demais, que é muito impulsiva, porque não tem limite, né? Então a sim. gente vai conhecendo e vai fazendo a gestão do ego. Ah, verdade. E eu posso perguntar para as pessoas simplesmente: você acha que eu sou mais crítica ou você acha que eu sou mais protetora, acolhedora? Ó, os amigos vão ficar meio assim, né? Ah, eu não quero chatear. Pergunta para o seu inimigo. Ele não vai mentir para você. Ele vai falar na lata. Com Pá! certeza. Os inimigos que ajudam a gente a crescer mais, né, Sol? Isso. As avaliações de desempenho nas empresas.
né? sim. Então, acho que tem ferramentas que a gente pode se auto-perceber. Ou, sei lá, depois você se identifica com um personagem na novela, no filme, numa história qualquer. Tem algo de você ali. Então, você pode até se observar nas telas, com quem você se Sim. identifica, né? Uhum. E buscar o seu melhor potencial, né? Essa curva de Gauss aí, você procurar alimentar o adulto, não tem como escapar disso. A gente tem que alimentar o adulto. Mas eu quero que as pessoas entendam que se eu alimentar o adulto demais, eu achato os outros egos. Isso também E fica vai uma vida muito chata também, né? muito. É uma pessoa fria e calculista, né? Só vai trabalhar, só pensa em ficar no computador, ela não consegue se divertir, ela não consegue dar risada, ela não consegue acolher outra pessoa. Então, seria um pai ou uma mãe muito distante, né? Frios, né? Muito Uhum. frio. Uhum. Então, a gente pode perceber isso perguntando para as pessoas, recebendo um feedback. A gente pode fazer o E pegando, egograma. pode falar. Fazendo o egograma. Não, me veio um gancho aqui também, né? Só quem é pai, quem é mãe, quem é avô, né? Sim, Pensar como está sendo para os netos e para esses filhos, né? Também como está sendo, né? sim, sim. Né? Então, não só como a criança que foi um dia, o adolescente, mas né, como está sendo, como está educando quem está perto, né? Como professor, como orientador, como terapeuta, como sabe Deus, né? Como eu estou agindo dentro desse Veja, esse ovo, né? isso. Do E são pratos aí do parque. Né? marcas que vão ficar para sempre. Sempre, sempre. Depois a gente Verdade. vai precisar de terapia para tentar organizar tudo isso. Terapia Sim, de grupo também é verdade. muito legal, viu? Porque na São terapia de ótimos. grupo, eu tenho feedback rápido dos outros, né? Não só do terapeuta, mas dos outros. Então, a gente nota que não tem muita terapia de grupo. A análise transacional usa bastante terapia de grupo, tá? Eu gosto muito, cresci É, muito com terapia de grupo. pois é, Uhum. né? É uma maneira de atender diversas pessoas, o custo até ser um pouco melhor, e você aprender a se relacionar, porque veja, as pessoas elas sabem se relacionar como? Bebendo cerveja, praticando esporte, trabalhando, mas não tem nenhuma intimidade. A gente Uhum. precisa do outro. A gente precisa conviver bem. A gente pode Sim. crescer. E os trabalhos de grupo fazem isso, né? Ele dá o meu limite, né? Ele me dá um feedback de como eu me coloco, se eu sou líder, se eu não sou, se eu passo por cima das pessoas, se eu sou muito tímida. Então, terapia de grupo eu acho magnífico, tá? Eu acho. É. Eu tô fã dela também. E eu fiz várias, de bioenergética, fiz de biodança com Rolando Toro, fiz de, nossa, Gestalt, nossa, eu fiz um monte de várias linhas, né, da Uhum. psicologia, e todas elas foram extremamente impulsoras, né, de Sim, crescimento. sim. Eu acho até que deveria voltar na modinha, né? Fazer terapia de grupo. Eu acho. Não Você é sabe que eu andei pensando na semana, né, em montar um grupo Então, para a gente fazer alguns exercícios, quer dizer, meio internético por enquanto, né, como eu é, chamo, mas mesmo assim é interessante, mesmo assim, né, diversas o dessas outro vai pessoas estar que estão aí dando assistindo, feedback. a Gracinha, a Silvia, a Lúcia, deve ter mais pessoas que eu não vi. Elas são de um grupo terapêutico que nós temos. Acho que já está há uns 5 anos ou mais, né? Ele começou Olha, como um trabalho de psico-oncologia com pessoas só que tinham câncer. Nós avançamos, 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 abrimos o grupo para outras pessoas. Então, hoje nós tá, temos essas pessoas com uma história de vida muito interessante, né? Com
a experiência de ter passado por uma situação muito difícil, né? Trazendo essa fala para as pessoas que estão no grupo. E nós temos um jovem todo tatuado, ele é o René, ele se diz muito assim, muito moderninho, e a gente brinca com ele que, na verdade, ele engana muito, porque ele é super tradicional. Depois nós temos homens, Visualmente ele é moderno, né? mas ele só quer casar, ter esposa, ter filhinhos, né? E Sim, nós ter uma temos, família. nós temos homens também de idades diferenciadas, né? Então, isso Tá, traz uma riqueza, porque a gente tem diversas tá, gerações juntas. Aprendendo o sim, quê? A conviver, sim. né? Então, é muito gostoso terapia de grupo. É Eu muito gosto. interessante. Gente, está chegando o momento, né, que a Sol tem cliente hoje, então a gente Sim. não vai poder se estender muito. Agora é a hora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, fazer alguma observação, alguma colocação, serão bem-vindas. E enquanto eu estava aguardando você entrar, Sol, eu nos pus, tá? Sem consultar você, então estou confessando aqui a minha, a minha, a minha arte, vamos dizer assim, mas eu nos pus à disposição também para pessoas né, que descobrem um diagnóstico de câncer, né, Sim, de qualquer sim. tipo, né, que a gente trabalhou, né, no seu projeto lá, que é de autoria dela, da Solange, Uhum. do Células da Vida, e eu nos pus à disposição, né, para Claro. indicar o livro, para dar uma ajuda na técnica, né? Você está em São Paulo, eu estou em Curitiba, mas Sim. agora com a internet, né, a gente está disponível para todo mundo que estiver Para todo assistindo, lugar. tiver amigos, né? E nossa, foi um projeto tão lindo, né? A nossa experiência Sim. lá, né? Só eu parei antes até por algumas questões, né? De Sim. pessoais de segurança e depois em seguida mudei para cá também, para Curitiba. Mas foi uma experiência, não? Conhecemos pessoas fantásticas que a gente mantém Sim. contato até hoje, né? Mara, Gi, você, a, a Leda, Sim. e, nossa, tanta gente, né? Muita, A muita. Cris, De Luca, É. né? Ah, muita gente. Então, foi um projeto onde você conseguiu brilhantemente reunir uma equipe de profissionais Sim, muito interessante, né? sim, sim, E falei um pouquinho no início, né, antes de você entrar também, sobre, né, alguns casos que nos vieram já numa fase mais terminal, sim, mas que a gente pôde dar uma ajuda para fazer a passagem, para o outro plano, né, para o plano espiritual, e que foi bem gratificante também, né, sim, essa experiência, foi. A gente tanto cresce como muito, né? profissional como ser humano, né? Sim. E quantos a gente teve retornos, né? Tem gente que está no meu Facebook, né, que eu atendi lá no projeto, que hoje está É, bem, trabalhando e é, participando de concursos e, sabe, tocando a vida, né? Porque é, tinha gente de toda a idade, é. né? A gente teve até retorno espiritual, viu? Depois, porque a gente fazia dentro do centro espírita, né? Depois de um tempo, eles Conceder um voltavam para espaço. agradecer e Olha que maravilha. diziam que fazia muita diferença, né? Então, Fazia, a gente deu muito colo também, né? é, É um trabalho realmente muito, para mim foi muito especial, né? Inclusive quando eu te procurei, você já tinha acabado de iniciar a turma, lembra? Implorei para sim. você, me deixa entrar nesse projeto. Acabei de perder uma amiga, Que daí bom no que ano você seguinte entrou, né, perdi outra, Sandra? Que bom que né? você entrou. E entrei. Não, que bom que você me deu essa chance, né? Porque eu estava atrasada, você me deu uma aula lá de reposição, me ajudou, né? Então eu agradeço muito a oportunidade que você me deu, que foi muito rica. E então rica que, né, chegamos até a fazer outros projetos, né, Sim, planejar, depois foi tanta mudança, mas né, a gente trabalhava bem juntas, né? sim, E, sim. Foi então gratificante. a gente falei do método Simonton, né, do livro, com a vida de novo, né, Sol? Isso.
Então eu dei o título certo, que é do casal Simonton, né? Ele é Exato. médico. Ele está vivo ainda? Só? Não, já Acho morreu. que não, né? Já morreu. A esposa dele era psicóloga, né? Isso. Eu estou meio desatualizada disso, mas eu lembro que então eles fizeram esse trabalho com portadores de câncer muito bonito, gente. Quem tiver interesse, anote aí, né, com a vida de novo. E tem exercícios, tem técnicas, que foi o que a gente usou nesse projeto dos Células da Vida da Solange. Sim, Tá? sim. Então, são recursos que vocês podem fazer em casa, quem conhecer, tiver parente, amigo, né? Indiquem, porque é um trabalho, nossa, por isso se chama Células da Vida, o projeto, né, se chamava, Sim, porque a gente tentava revitalizar essas células, né, doentes, é através desse verdade. método. É Um isso trabalho mesmo, muito Sandra. bonito. É, Eu é do sou meu muito grata a coração. você, Solange. É um É, trabalho do meu eu coração. acredito, acredito. Então é isso, gente. Então como você quer fechar seu trabalho hoje, querendo É, dizer alguma coisa para as pessoas? deixa eu marcar essa finalização daqui a pouco. Inclusive, mais tarde eu tenho o grupo Uhum. e vou encontrar todo esse pessoal aí do grupo. Eu queria deixar uma mensagem de um paciente meu com câncer terminal. Teve uma época que eu só atendia terminal, né, no hospital. Sim. E ele tinha um câncer muito grave. Ele não tinha nenhuma condição de sobrevida, né? E, Uhum. e ele tinha dois tumores de base aqui de língua que fez projetar a língua para fora. E ele não conseguia mais falar. Uhum. Mas um dia eu cheguei, eu abri a porta do quarto, ele olhou para mim, ele fez assim com a mão. Eu não sei como ele fez. Ele pôs a língua para dentro e disse para mim: Eu quero viver. E eu segurei na mão dele e chorei junto com ele, porque eu sabia que não tinha, já eram os últimos dias dele, e ele também estava se dando conta disso. Nós dois ficamos chorando ali por um tempo, né? Eu fiquei todo o tempo lá tentando passar alguma informação para ele, mas já não era mais possível, porque ele alternava muito o estado de consciência. E depois que eu Sim, saí de lá, saía do não. ar, né, É, entrava. isso. Uhum. Depois que eu saí de lá, eu não encontrei mais, né? Porque ele logo em seguida morreu. Mas eu saí de lá, eu tinha que pegar, eu estava na Beneficência Portuguesa, eu tinha que pegar o metrô até aqui. E aí eu fiquei pensando, para ele é verdade, é o fim da linha. Mas e eu? Eu estou vivendo como, naquela época, eu pensei, eu estou vivendo que nem um zumbi, né? Eu estou fazendo as coisas automaticamente e eu não estou no fim da linha como ele está. E ele ainda assim quer viver. E eu estando com o corpo sadio, trabalhando, caminhando, comendo, por que que eu tenho essa postura de zumbi ou de como alguém que estivesse morrendo? Então, em homenagem Se a ele, identificou com o pessoal. sim, Hum. em homenagem a ele, eu convido todos vocês a se examinarem, que vocês não estão no fim da linha, que vocês estão cheios de saúde, morrendo de medo do vírus, né? Mas cheios de saúde. E será que não Uhum. vale a pena a gente sair dessa vida de normopatia ou de parar de ficar zumbizando e ativar a nossa criança livre e viver de verdade? Que seja um dia, um mês, um ano, uma década, não importa. Mas a gente precisa estar vivo e viver com Uhum. o que eu tenho aqui e agora, e não no futuro, e nem no passado. Né? Nem no passado. Então, Uhum. aproveitar essa sua criança livre aí para florescer. Tem se eu não me engano, é o Divaldo Pereira Franco. Ele diz assim: floresça aonde você for plantado. Então, eu quero Ah, que terminar lindo. com esse paciente que me ensinou muito, mesmo no último minuto de vida dele, ele me deu muita vida. E Sim. sugerir a todos vocês que floresça onde cada um de nós for plantado. Certamente a vida vai ser mais generosa conosco nos Mais colorida, relacionamentos. com flores, né? É, é isso. Lindo, Sol, lindo, lindo. Eu acho que a gente que trabalha com esse tipo nesse momento da vida das pessoas,
A gente aprende a valorizar, né, o Sim, presente da gente. sim, sim. Porque a gente acha, ele está morrendo, mas eu estou aqui. Mas você está aqui, pode não estar também a qualquer minuto. Ter um ataque fulminante do coração, sabe Deus, Né? né? Ter uma Explodir uma bomba complicação renal atômica, irreversível. uma bomba É, atômica que a gente sei nem lá, sabe. Então vamos viver nossa vida? caiu um Na verdade. avião no seu apartamento, né? É, Eu acho que vamos curtir o presente, né? sim. Eu abri a live hoje falando disso, Sim. coincidentemente. Olha, sintonia Que nossa. bacana, né? Minha irmã está falando aqui, uma das cenas mais tristes que eu já vi na vida foi um rapaz assim, como você disse, ele tinha que carregar a língua. Na Espera aí que eu perdi almofada. aqui. A língua numa almofada. E tinha uma Uma elegância almofada. no E tinha uma vestir. elegância no vestir, na postura. É, Deixa eu ver se eu consigo apertar aqui. Postura, lindo, nunca mais esqueci o olhar dele. é. É. Você pode. Ela acompanhou muito uma amiga nossa, no terceiro câncer também que ela É. teve, né? E você E pode ser ela ia muito no digno. Erasto Gettner É, aqui em Curitiba, e sim. ela acompanha muita coisa lá também. Fez amizade, né? É. Acompanhando, esperando. Independente da sua dor, seja ela psíquica ou física, né? Você pode ser elegante, amoroso e aprender com tudo isso. E aqui tem um monte de gente aí que está aprendendo. O Ibsen acabou de entrar, a Toninha, a Dani. Todas essas pessoas me ensinam muito mais do que elas podem imaginar. Ok, minha flor, eu vou me despedir, porque vou para Bom os atendimento, Sol, atendimentos. muito obrigada. Esse ano eu vou encerrar em novembro, né? Vou fazer até final de novembro e Sim. retorno ano que vem. Se você tiver disponibilidade e interesse, já se sinta convidada para trazer mais coisas interessantes para nós. Sandrinha, sempre à sua disposição, tá bom, minha querida? Tá, muito obrigada, Sol. Um Foi uma beijo. delícia. Muito obrigada. Um ótimo atendimento para você. Trabalho de grupo depois, né? Leva Sim, meu sim. carinho para todos. Tá bom, Né? querida. Beijo a Obrigada a todos todos que aí. estiveram presentes. Né? Muito obrigada, Sol. E vocês também fiquem bem. E se alguém precisar de algum apoio aí, alguma orientação, né, precisar para alguém, põe a gente em contato. Né? A Sol tem Facebook, tem Instagram, tem tudo, né, Sol? Tenho sim. Então, né, estamos aí à disposição de vocês. Muito obrigada a quem dedicou um tempo aí da sua tarde para nos assistir. Né? E muito obrigada. Obrigada, minha irmã, que participou aí com os comentários, Lúcia, né? Nos ajudaram a parte técnica aqui da live. Obrigada, Sol. Fica com Deus, viu? Você vai com Muito ele. obrigada. Tchau. Né? Tchau.